Fala, turminha! Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer a distribuição segundo Linus Pauling. Então, na aula passada eu expliquei como faz a distribuição segundo Bohr. E agora eu vou ensinar para vocês como faz a distribuição segundo Linus Pauling. Eu já mostrei para vocês um pouquinho de como faz. Mostrei lá no último cronograma, no formulário, mostrei nas aulas via Meet e eu vou mostrar novamente aqui. Vai ser importante a distribuição segundo Linus Pauling para entender como é que é feita a distribuição dos elétrons de elementos de transição, que não é possível fazer com a teoria de Bohr. Então, a gente precisa usar o Linus Pauling. Bom, vou colocar aqui, pega o caderno, se você não pegou, tá? A caneta e anota, tá bom? Aqui, pessoal, é diagrama de Linus Pauling, tá? Só para vocês não sentirem saudade da escola. Bom, como é que a gente faz, tá? O diagrama de Linus Pauling ele é baseado no diagrama de Bohr. A única diferença é que você vai ter o quê? Subníveis de energia. Então, vamos relembrar a teoria de Bohr. A teoria de Bohr diz que eu tenho 7 camadas, sendo elas K, L, M, N, O, P e Q. Em cada uma dessas camadas tem um número máximo de elétrons, 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2 ou 8. E a gente tem os níveis de energia, que são 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, em cada camada eu tenho subníveis. São 4 os subníveis. S, P, D e F. Tá? Se você souber qual é a quantidade máxima de elétrons em cada camada, você não precisa memorizar que aqui cabe 2, 6, 10 e 14. Você vai ver por quê. Bom, em cada camada eu tenho subníveis. No primeiro subnível é o subnível S, tá? Que cabe 2 elétrons. Então, ó, faz sentido. Por quê? Porque na primeira camada só cabe 2. Então, ó, na primeira camada eu tenho uma subcamada, tá? Na segunda camada eu tenho o subnível S, que cabe 2. Para 8 falta 6, ó. P6. A gente repete aqui o 2, ó, para ficar mais didático, tá bom? Mas significa que no nível 2 eu tenho 2 subníveis. No terceiro nível eu tenho 3 subníveis, para dar 18. Então, 2, 3, P6, 6 com 2 deu 8 e 3, D10. Tá? Se você somar 10 com 6 com 2, dá 18. Então, ó, esses números aqui em cima são os números de elétrons. As letras são as subcamadas e na frente da subcamada eu tenho o nível de energia, a camada eletrônica. 4, 32. Então, ó, se você somar aqui, ó, 14 com 10 com 6 com 2, vai dar 32. Então, 4S2, 4P6, 4D10, 4F14. Aqui a gente vai repetir porque é 32 de novo, só que agora a gente está no nível 5. E aqui 18 vai repetir a camada 3. 6S2, 6P6, 6D10. E aqui vai depender
do elemento que você tem. Pode chegar até 7p6. Existem estudos que tem mais, tá bom? Mas a gente só estuda até aqui. Bom, nós temos aqui o que a gente chama de ordem, tá? Ordem de ai, ficou feio aqui, gente. Aqui, ó. Ordem de distribuição, tá? Então, a gente vai... como é que distribui aqui? Como é que seria essa ordem de distribuição aqui? Então, ó, é só copiar aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6. Aí vem na outra linha 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6. Só tô copiando, tá? 5d10, colocando isso em linha, tá? Só organizando em linha. Certo? Pessoal, seria lindo se isso acontecesse, mas isso não acontece. O que acontece, tá, é a distribuição dos elétrons de acordo com a energia. Tudo gira em torno de ficar estável. Então, primeiro a gente tem o quê? Aqui, ó, sempre preenchendo o primeiro quem? 1s2. E a gente vem traçando, ó, assim, tá? E aí, é assim que os elétrons, eles vão se distribuir nas camadas. Ah, ficou grosso demais esse aqui, né? Vou usar esse colorido aqui, então, ó. Ih, mas aí cobre. Eita, né? Precisa só pôr bem fininho. Aqui, ó, bem fininho. Acho que dá certo. Ó, aqui deu, ó. Então, é assim que eles vão preenchendo. Por que que ele faz isso? Por causa da estabilidade, tá? A resposta é estabilidade. Então, essa daqui é a ordem de energia, tá? Então, a distribuição de acordo com a ordem de energia. E aí, tem gente que memoriza essa ordem de energia para distribuir. Vai de cada um. Eu sempre gostei de dominar a teoria, e a partir da teoria, você consegue montar o diagrama e você consegue fazer a distribuição eletrônica. De energia. Então, a gente vai distribuir agora de acordo, vai copiar, só que de acordo com as setas. Então, primeiro, 1s2. 1s2. Depois, 2s2, 2p6, 3s2. Depois 3p6. Veja que até aqui é igual, tá? A ordem de distribuição. Começa a mudar de aqui em diante. Eu vou explicar para vocês a explicação, tá? O que que acontece? O próximo nível seria o 3d10. Imagina, 10 elétrons, 10 partículas negativas juntas. Elas vão querer? Não. Então, elas vão preferir pular para uma camada mais externa, tá? E ficar com menos elétrons juntos do que preencher essa subcamada, tá? Porque é uma camada que cabe muito elétron, 10 elétrons, tá? Então, eles não vão querer ficar ali. Então, vai preencher primeiro a 4s2 para depois preencher a 3d10, tá? Então, tem a ver com a estabilidade. Ele vai preferir preencher a 4s2 para depois ir para 3d10. Aí, ele continua. Depois que preencheu a 3d10, vem 4p6, 5s2, aí vem, ó, agora 4d10.
tá? Depois, 5P6, 6S2, depois 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10 e 7P6, tá bom? Então, essa aqui é a ordem de energia. Vamos ver na prática como é que faz isso. A gente vai pegar aqui dois elementos químicos, tá? Dois elementos de transição, tá bom? Vamos pegar o ferro, que é 56, primeiro aqui, ó. 56 não, 26. Ferro, ai gente. O ferro, que tem número atômico 26. E vamos fazer a distribuição, tá? Bom, se a gente fosse distribuir segundo o Bohr, a gente teria que ter, ó, K, L, M, N, O, P, Q. Então, 2, 8, deu 10, fica sobrando 16, certo? 16. Eu teria que colocar 8 e 8. Percebe que, pelo Bohr, o ferro seria um gás nobre? Então, não faz o menor sentido. Então, ó, não funciona. Agora, vamos fazer segundo o Linus Pauling, tá? 1S2, 2S2, 2P6, já foi 10. 3S2, 3P6, 4S2. Então, aqui foi 10, 20, 3D, 6. Ok? Bom, então a gente sempre faz primeiro a ordem de energia. Fiz a distribuição na ordem de energia. Eu percebo que o ferro, ó, ele tem a sua camada D preenchida. E isso faz com que ele seja, tá, o metal de transição por causa disso. Porque essa camada D aqui, ela é instável, porque tem bastante elétron, tá? Então, aí você fala, mas tem 6. Então, agora ele tá legal, né? Tem 6 ali. Então, você tem a camada D aí semi-preenchida. Bom, toda vez que a gente preenche de acordo com a ordem de energia, para verificar a camada de valência, a gente precisa organizar de acordo com a ordem de preenchimento. Então, fica 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D6, tá vendo? Eu arrumei 4S2. Ordem de preenchimento, tá? Bom, agora que eu arrumei pela ordem de preenchimento, eu consigo organizar aqui, ó, e fazer o Bohr. Por quê? Ó, primeira camada, camada 1, que é a camada K, 2. Agora, ó, segunda camada, que é a camada L, 8. Terceira camada, que é a camada M, eu vou ter 6 com 6, 12, com mais 2, 14. E a última camada, que é a camada de valência, eu tenho 2. Tá vendo, ó? Ele não é como os outros. Os outros teriam que ficar aqui 18, tá? Ou teria que vir para 8. Mas no caso, ele é um elemento de transição. Por isso que os elétrons ficam soltos, formam uma nuvem de elétrons, tá? E isso vai ser importante para você entender ligação metálica, certo? Então, ó, depois que eu faço o Linus Pauling, eu consigo entender e distribuir segundo o Bohr. Bom, pessoal, é isso. O vídeo está um pouquinho mais longo. Eu sei que está um pouquinho pesado, mas eu estou à disposição todos os dias
pode me chamar, a gente esclarece dúvida. Beijos e tchau, tchau.